Olá, pessoal! Continuando então nosso estudo de estatística, vamos falar agora das medidas de dispersão. Tá? O que são as medidas de dispersão? Nós vimos nas aulas anteriores as medidas de centralidade. O que são isso? São os valores que representam uma determinada característica de uma amostra, né? Ou da população. Só que a gente quer agora saber o quão confiável, qual é a confiabilidade, né? Qual é a representatividade daquele valor, beleza? Então vamos lá, vamos pegar a seguinte situação. Por exemplo, eu tenho dois alunos numa turma, o João e o Pedro. Vamos analisar as notas desses dois alunos. O aluno João, ele tirou no primeiro bimestre 6, no segundo 8, no terceiro 8 e no quarto 6. O aluno Pedro tirou no primeiro 4, no segundo 10, no terceiro 9 e no último 5. Beleza? Se a gente calcular as médias dos dois alunos, a média do João vai ser 6 mais 8 mais 8 mais 6 sobre 4. Isso vai dar 28 sobre 4, vai dar 7. A média dele foi 7. Tá certo? E o Pedro, no caso o Pedro vai dar 4 mais 10, 14, 14 com 9, 23, 23 com 5 vai dar 28, 28 sobre 4 também vai dar 7. Então esses dois alunos tiraram nota 7. Mas eu pergunto, se tivesse uma quinta prova, qual dos dois tem mais chance de tirar a nota 7? Tá? Então, 7 é uma nota que representa bem o João e o Pedro. Mas qual deles teria maior chance de tirar uma nota 7 ou próxima de 7? Tá? Se você olhar para o João, as notas de João elas são bem mais constantes. Né? Ele tira um 6, um 8, um 8, um 6. Então, ele tira notas muito próximas de 7. O Pedro não, né? O Pedro ele tirou um 4, depois ele tirou um 10, depois ele tirou um 5. Ou seja, as notas dele oscilam muito. Então, embora a média dele seja 7, eu vou ter muito menos confiança em apostar que ele vai tirar uma nota próxima de 7 numa possível prova que fosse ocorrer. Tá? Então, o João eu tenho muito mais certeza do que o Pedro. Como é que a gente pode mensurar essa confiabilidade, né? Essa representatividade da média com base nesses dados? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar o quanto que cada observação se desvia em relação à média. Então, alguns valores vão se desviar para menos, para baixo, outros para mais, para cima. Então, por exemplo, no caso do João, ele tirou nota 6, né? Então ele ficou um ponto abaixo da média. No segundo mês ele tirou 8, então ele ficou um ponto acima da média. No terceiro ele tirou 8, então ele ficou um ponto acima da média. No quarto ele tirou 6, ele ficou um ponto abaixo da média. Tá? E agora eu quero saber, em média, o quanto que ele se desvia em relação ao 7, que é a média das notas dele. Ou seja, na média, ele geralmente faz mais ou menos quanto? Tá? Se a gente fizesse apenas a média dos desvios, o que aconteceria? Se você somar esses desvios, a soma dá zero. Tá? E faz sentido dar zero. Por quê? Porque a média é exatamente isso. Né? Ela é o valor que faz com que os desvios para cima compensam os desvios para baixo. Então, a soma dos desvios vai dar sempre zero. Tá legal? Então, por isso que fazer apenas a média aritmética dos desvios não faz sentido, porque essa média sempre vai dar zero, já que a soma dos desvios sempre vai dar zero. Beleza? Então, para corrigir esse defeito, o que a gente faz? A gente aplica, por exemplo, o módulo do desvio. Porque se a gente considerar em módulo, a gente não vai considerar os números negativos, vai considerar que eles são positivos. E aí a gente vai ter valores positivos e aí não vai dar zero. Tá certo? Então, por isso que a gente tem a chamado desvio médio. O que é o desvio médio? O desvio médio, que é chamado de DM, indicado por DM, ele vai ser a média aritmética
dos módulos dos desvios. Tá legal? Então eu tenho aqui as notas, né, que são as nossas observações, que a gente indica como XI. Os desvios, que a gente chama de DI, que é o desvio da nota XI, que é o desvio em relação à média, ou seja, é a média menos... Desculpa. É a nota, é a observação menos a média. Então, quando o valor está abaixo da média, esse desvio é negativo. Quando o valor está acima da média, o desvio é positivo. Tá? E aí, o que vai acontecer? Se a gente for calcular no caso do João, qual vai ser o desvio médio do João? O desvio médio do João, deixa eu calcular aqui do lado. Desvio médio do João vai ser qual? Vai ser o módulo dos desvios. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 dividido por 4, que é o número de observações. Então, isso vai dar 1. Então, em média, ele desvia 1. O que isso significa? Que a nota média dele, 7, o valor mais provável que ele vá tirar, se ele fizesse uma próxima prova, é um número entre 7 mais 1, entre 7 menos 1 e 7 mais 1, ou seja, entre 6 e 8. A gente pode, se você tivesse que apostar, você teria mais chance de acertar se você apostar num número entre 6 e 8. Por quê? Porque o desvio médio dele é 1. Em média, ele desvia 1, para mais ou para menos. É aquilo que você ouve, né, quando faz a pesquisa do Ibope e tal, tem a ver com isso aqui. Com quanto que o desvio, né, o que você tem mais chance de acertar. Agora vamos calcular o do Pedro. Bom, o Pedro teve nota 7, só que ele teve uma média 7. Só que as notas dele vão ter os seguintes desvios. A primeira nota dele, que foi 4, ficou 3 para baixo. A segunda nota dele foi 10, então ele ficou 3 para cima. A terceira nota foi 9, então ele ficou 2 acima da média. E a última nota foi 5, ele ficou 2 abaixo da média. De novo, perceba que a soma dos desvios dá 0, sempre vai dar 0. Tá? Por quê? Porque, como eu falei, a média é justamente o valor que faz com que os desvios para cima compensem os desvios para baixo. Tá? E aí, se a gente fosse calcular o desvio médio do Pedro agora, o que aconteceria? Eu vou pegar em módulo, né? Então 3 mais 3 mais 2 mais 2 dividido por 4. Então vai dar 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 dividido por 4, isso dá 2,5. Tá vendo que o desvio do Pedro é maior do que o desvio do João. Então, é uma forma da gente mensurar o quanto está oscilando em torno da média as observações de cada amostra. Tá certo? Então, nitidamente a gente vê que o Pedro, a nota dele oscila mais e, portanto, é menos confiável o valor, a média 7. Tá certo? Então, é uma medida de confiabilidade daquela média. Beleza? Bom, outra medida de dispersão que a gente tem é a variância, e outra mais importante é o desvio padrão, que são as mais usadas. Tá? Lembra que eu falei da questão dos desvios? Né? Vou repetir aqui os valores, né? A gente já viu que no caso do João a média dele é 7, do Pedro também é 7, e que os desvios dele vão ser 1 para baixo, né? Aqui o 8, que é 1 acima da média, depois 8, que é 1 acima da média, depois 6, que é 1 abaixo da média. No caso do Pedro foi 3 abaixo da média, depois 3 acima da média, depois 2 acima da média, depois 2 abaixo da média. Tá legal? Bom, a gente viu que o problema de você fazer a média dos desvios é que a soma sempre dá 0, então a média daria 0. E a gente, para corrigir isso, nós pegamos os desvios em módulo. Foi uma
primeira maneira de fazer isso. Uma outra maneira de fazer isso é a gente pegar, uma outra maneira de transformar um número de negativo para positivo é você elevar ele ao quadrado, tá? Então, olha só, a gente viu que as notas são o XI, as observações, os desvios são o DI, que é a nota XI menos a média, ok? E a gente agora vai calcular os desvios DI elevado ao quadrado. Então, ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1, 1 ao quadrado vai dar 1, 1 ao quadrado vai dar 1, 1 ao quadrado vai dar 1. E a gente vai fazer a média aritmética desses desvios ao quadrado. Isso vai ser o que a gente chama de variância. Então, deixa eu calcular aqui. A variância do João vai ser de 1, mais 1, mais 1, mais 1, sobre 4, que dá 4 sobre 4, 1. E o Pedro? Vamos ver o que acontece com os valores do Pedro. Mesma coisa, vou calcular os quadrados dos desvios. Então, menos 3 ao quadrado fica 9, 3 ao quadrado 9, 2 ao quadrado 4, menos 2 ao quadrado 4. Então, a variância do Pedro, ela é de 9 mais 9 mais 4 mais 4, dividido por 4. Isso vai dar 9 mais 9, 18. 18 com mais 8, 26. Então, vai dar 26 sobre 4, que dá 6,25? Não, 6,5. 6,5. Então, nitidamente, a variância do Pedro ficou bem maior que a variância do João, tá? Como já era de se esperar. Então, repare que são duas formas diferentes de você medir a oscilação que as observações têm em relação à média. Não tem uma melhor ou pior, você tem dois indicadores diferentes. Como eu falei, quando você faz um estudo, você nunca olha para um indicador apenas, você analisa vários indicadores e toma uma decisão, tá? Então, é importante que vocês conheçam todos os números, né, todas as formas de calcular indicadores que a gente usa, pelo menos essas que são as principais. Só que tem um detalhe, a gente está falando de notas, né, e a gente calculou os quadrados dos desvios, né? Então, esses desvios eles estão medidos em nota ao quadrado, digamos assim. Vamos supor, se as notas são medidas em pontos, o desvio ao quadrado está medido em pontos ao quadrado. Então, acaba que você está dizendo que o aluno João ele tem uma média 7 e uma variação de 1 ponto ao quadrado, né? Uma média de 7 pontos com variação de 1 ponto ao quadrado. Então, isso é esquisito, né? 1 ponto ao quadrado, né? Então, para poder fazer essa correção de unidade, o que se faz? Se calcula a raiz quadrada da variância. Porque assim você vai calcular algo que vai estar na mesma unidade que as suas observações. Tá certo? Então, a essa raiz quadrada da variância, a gente chama de desvio padrão. Desvio padrão, então, do João vai ser a raiz quadrada da variância dele, que é 1, e a desvio padrão dele é 1. E o desvio padrão do Pedro já vai ser o quê? A raiz quadrada da variância, que é 6,5, tá? E quanto vai dar isso aqui? Vai dar, deixa eu fazer aqui na calculadora, ó, raiz de 6,5, vai dar 2,55 aproximadamente. 2,55 aproximadamente. Tá certo? Então, agora faz mais sentido, né? Porque agora a gente está na mesma unidade das observações. Então, o aluno João, ele tem uma média de 7 pontos com um desvio padrão de 1. Então, as notas dele estão oscilando de 7 menos 1 a 7 mais 1, né? De 6 a 8. Já o Pedro estão oscilando mais, né? Elas estão oscilando de 7 menos 2,55 até 7 mais 2,55. Então, você tem uma amplitude muito maior de dados aí, e aí a chance de você acertar é muito menor. Tá legal, gente? Só para contar para vocês aqui, ó, é comum
a gente utilizar para o desvio padrão a letra sigma para indicá-lo, tá? Consequentemente, a variância fica sigma ao quadrado, tá? Esse aqui é o sigma minúsculo, tá? Não confundir com o sigma maiúsculo, que é aquele usado no somatório. Então, o sigma minúsculo, esse aí é o delta minúsculo. Delta minúsculo. Não confundir com o delta maiúsculo, que é aquele que a gente usa lá no Bhaskara, né? Então, esse aqui é o delta minúsculo. Ele costuma ser usado para o desvio padrão. E aí, a variância seria delta ao quadrado. Tá bom? Uma notação comum pode aparecer na prova. Não queria que vocês se assustassem com isso. Beleza, pessoal? Então, essa foi a matéria, a teoria. Tentei ser bem objetivo, tocar nos tópicos mais importantes, naquilo que já caiu em prova. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer alguns exercícios e os principais exercícios dos últimos anos das provas da Escola Naval e da AFA, para vocês entenderem bem como é que isso cai. Beleza? Então, o vídeo está bem bisurado. Aproveita aí. Valeu? Um abraço, gente. Tchau, tchau.